Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre números decimais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão por potências de 10. Bom, vamos começar relembrando os detalhes da aula passada. Então, para multiplicar dois números decimais, a gente precisa multiplicar eles como se não tivessem vírgula, depois somar as casas decimais dos dois números e, por último, colocar a vírgula no resultado. Vamos para o exemplo. Então, nós temos o exemplo 1,64 vezes 10. Vamos montar a conta como se não tivesse vírgula e resolver da mesma forma. Então, 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 1 dá 1. Certo? Somando, vamos achar 1.640. Vamos para o segundo passo, então. Somar as casas decimais dos dois números. Então, no primeiro número, nós temos duas casas decimais. No segundo número, nós não temos nenhuma casa decimal. 2 mais 0 é igual a 2, então lá no número a gente precisa colocar duas casas decimais, lá na resposta. Então, contamos duas casas decimais e colocamos a vírgula. Certo? Agora, a gente vai ver a parte mais simples. Teria como fazer a mesma conta simplesmente deslocando a vírgula x casas para a direita, sendo que x seria o número de zeros dessa potência. Então, lembrando, o que é uma potência de 10? 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Então, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, 1,35 vezes 10. Como o 10 tem 1 zero, a gente vai ter que essa vírgula ela vai ser deslocada uma casa para a direita. No caso, ela vai vir parar aqui. O número vai virar 13,5. Letra B. 0,48 vezes 100. No caso, nós temos dois zeros, então a vírgula vai ser deslocada duas casas para a direita. Uma, duas. Vai vir parar aqui. É importante salientar que eu coloquei essa vírgula aqui e o zero após ela para deixar bem marcado aonde essa vírgula foi parar. Mas vocês poderiam ter colocado 48 inteiros, que não teria problema nenhum, certo? É o mesmo número. E o último exemplo, 0,29 vezes 1000. Temos 3 zeros, então essa vírgula vai andar 3 casas para a direita. Uma, duas e mais uma. Então, temos que acrescentar um zero. Certo? Da mesma forma, poderíamos ter colocado aqui apenas o 290. Certinho? Divisão por potências de 10. Então, para dividir por potência de 10, mesma coisa da multiplicação, nós vamos ter duas opções. O algoritmo usual ou o mais simples ali de deslocar as vírgulas. Vamos começar relembrando a aula passada. Então, para dividir dois números decimais, temos que igualar as casas decimais dos dois números, apagar as vírgulas e efetuar normalmente. No exemplo que nós temos aqui, 48,2 vai ser dividido por 10. Para começar, então, vamos igualar as casas decimais. Então, nesse caso, basta colocar uma vírgula e um zero depois desse 10 aqui, que a gente vai ter uma casa decimal nesse número e uma casa decimal neste número, certo? Depois, tiramos a vírgula e ficamos com 482 dividido por 100. Fazendo a conta, quantas vezes o 100 cabe dentro do 482? 4 vezes. Diminuindo, sobra 82. Quando colocamos essa vírgula aqui, ela nos dá o direito de colocar um zero no final da resposta, então ficamos com 820. Quantas vezes o 100 cabe dentro do 820? 8, que dá o 800, diminuindo, sobrou 20. A mesma vírgula
ainda nos dá o direito de colocar o 0 na próxima resposta. E o 100 dentro do 200 cabe 2 vezes, que dá exatamente 200 e não sobra nada. Então, a resposta, 4,82. Da mesma forma que na multiplicação, agora nós podemos resolver as divisões por potências de 10, deslocando a vírgula. Como é que isso vai acontecer? Quando a gente multiplicar, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Quando a gente dividir, a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. E vai deslocar quantas casas? O número de zeros da potência. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. 1,35 dividido por 10. Lembrando, quantos zeros nós temos na potência? Temos um zero na potência, porque é 10. Então, a vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Logo, nós teremos 0,135 milésimos. Segundo exemplo, 0,48 dividido por 100. Nesse caso, nós temos dois zeros. Então, a vírgula ela vai andar duas casas para a esquerda. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai andar uma casa e vai ter que andar mais outra casa antes de colocar a vírgula. Logo, a gente vai ter que acrescentar dois zeros. Um zero antes e o outro zero depois da vírgula. E o terceiro caso, 0,2 dividido por 1000. Nós temos 3 zeros agora. Então, a vírgula vai ter que andar para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3 e coloca a vírgula. Logo, vamos ter que acrescentar 1, 2, 3 zeros. Certo? Vamos para alguns exemplos do livro. Multiplique conforme o exemplo. Então, pessoal, nesse exercício, a gente precisa repetir o que o livro traz na letra A. Vamos dar uma olhadinha e perceber o que eles estão fazendo. Então, 0,05 vezes 40. O que isso vai se transformar? Eles mantiveram a primeira parte e abriram o 40 em 10 vezes 4. Aí, pega a primeira parte e multiplica e depois multiplica por 4. Vamos tentar repetir então? 1,26 vezes. Bom, 30 é 10 vezes 3. Certo? E agora, vamos multiplicar a primeira parte. Então, vamos multiplicar 1,26 vezes o 10. Lembrando, quando é multiplicação por uma potência de 10, basta deslocar a vírgula para a direita. Nesse caso, a gente tem um zero, então a vírgula vai andar uma casa para a direita, certo? Vamos olhar aqui. Então, ficou 12,6 vezes 3. E por último, vamos fazer essa conta. Então, 12,6 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Terminou? Não. Lembrem de botar vírgula. Então, aqui nós temos uma casa decimal, aqui nós não temos nenhuma casa decimal. 1 mais 0 dá 1, vai no final do número e conta uma casa. Logo, 37,8. Ok? Vamos para outro exemplo. Nesse aqui é exatamente a mesma coisa, só que agora nós temos que dividir conforme o exemplo. 12,8 dividido por 20. Eles mantiveram a primeira parte e dividiram o 20 em 10 vezes alguma coisa. Então, no caso, eles pegaram 2 e o 10. A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então,
o 15,5 vai se manter e o 50 vai ser dividido de forma que fica 5 e 10. Certo? Vamos fazer a conta de 15,5 dividido por 5. Bom, primeira coisa, igualar as casas decimais. Nós temos uma casa decimal aqui, vamos colocar outra aqui. Após isso, nós vamos tirar as vírgulas. Então, 155 dividido por 50. E por último, vamos fazer a conta. Então, 155 dividido por 50. Temos que pegar o 155, 3 vezes o 50 dá 150, diminuindo, sobra 5. Botamos a vírgula aqui, essa vírgula nos permite botar esse zero. Dá exatamente 50. Terminamos a conta. Então, 15,5 dividido por 5 dá 3,1. E agora vamos dividir esse moço por 10. Lembrando, divisão por 10. Então, vai andar para a esquerda uma casa. 0,31. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço.